e o nosso convidado especial é o Gustavo Santana, engenheiro de produção, gestor de qualidade, especialista no sistema Toyota de produção, no sistema Lean Manufacturing, no Lean Construction e consultor há vários anos. Não dá pra ficar falando aqui até amanhã aí da qualificação do cara. O cara é muito bravo. Mas assim, o cara que quer ganhar dinheiro, tem a mente aberta e compra a ideia, faz o que precisa ser feito, a empresa dele vai dobrar, triplicar de tamanho, de produção, de faturamento, sem investir R$1. R$1 a gente fala porque é simbólico. Muitas vezes a gente vai precisar comprar uma cartolina, comprar um piloto azul, vermelho e verde para poder escrever e tal, fazer as coisas. Fala um pouquinho para nós aí o que você vem conseguindo fazer no sentido de redução de custos de operação. Então, com 8 visitas, a gente conseguiu reduzir R$606 mil. Olá pessoal, um prazer imenso estar aqui com esse time de campeões. Nosso tema de hoje é a importância da gestão na produção. E para isso nós trouxemos aí, um time de campeões para falar sobre esse assunto. E o nosso convidado especial é o Gustavo Santana, engenheiro de produção, gestor de qualidade, especialista no sistema Toyota de produção, no sistema Lean Manufacturing, no Lean Construction e consultor há vários anos. Não dá pra ficar falando aqui até amanhã aí da qualificação do cara. O cara é muito bravo. Temos aqui também o Johnny Oliveira, empresário de sucesso, cara aí que virou o jogo em relação aí ao empreendedorismo. Saiu aí de uma origem muito simples, hoje é um empresário de sucesso atuando no ramo da internet. Um cara que eu venho aprendendo todos os dias aí com esse cara. Prazer estar contigo aí também, Johnny. Antônio Pachiega, esse é o cara aí que está comigo em todas as jornadas aí, o empresário, parceiro de negócio, está sempre jogando aí, fazendo os estúdios digital e está cada vez em nível melhor aí, voando alto, como bons águias que somos. Então, e eu sou o Wallace Durães, sou fundador do Método de Produção Simples e consultor, gestor de produção. E estou aqui muito ansioso para esse bate-papo e para que a gente continue evoluindo com o nosso canal. É muito importante aí o seu like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e saber tudo que está acontecendo por aqui. Sejam todos bem-vindos. E conto aí com a colaboração do tempo e a disponibilidade de todos vocês para que a gente faça um conteúdo de extremo valor para a nossa audiência. Para mim é uma oportunidade ímpar estar junto com vocês. Você e o Johnny, a gente está sempre conectado, mas conheci o Gustavo também pessoalmente, a gente pôde fazer alguns trabalhos juntos. E estou aí para aprender mais um pouco com vocês. Grandes gestores aí de produção, top. Também é um grande prazer para mim estar novamente junto com essa equipe aí. Fiquei satisfeito pra caramba de ter reencontrado depois de vários anos o Wallace e ter me conectado também ao Gustavo. Fiquei super feliz com o conteúdo que vocês trouxeram para minha vida. Logo depois desse encontro, a apresentação do Gustavo, a minha pessoa, eu tive a oportunidade de usufruir lá de uma avaliação de personalidade com vocês e através daí eu pude entender o meu perfil, entender o negócio que eu estava atuando, a maneira que eu deveria atuar, e isso mudou o jogo na minha vida. Só tenho a agradecer de mais uma vez estar vindo com vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês para estar participando desse bate-papo hoje. Sempre agrega, né? Essas conversas nossas assim, elas são sempre construtivas e faz a gente crescer pessoal e profissionalmente, né? Então, meu nome é Luiz Gustavo Santana Carvalho, me chamo geralmente de Gustavo. Como o Wallace colocou, tem formação em engenharia de produção, especialização em produção e qualidade, né? Mentor, consultor,
empresário, agora mestrando em indústria 5.0, com ênfase em sustentabilidade e com ênfase na operação, no operador, no ser humano em si, né? E queria agradecer o convite por estar aqui, mais uma vez batendo esse papo. Co-fundador do MPS, aí junto com o Alas, tive a oportunidade de estar participando lá no início do desenvolvimento dessa ideia, do projeto, as primeiras coisas que a gente escreveu, né, os primeiros desenvolvimentos, os processos. Então, agradeço a vocês e a nossa audiência que está aí nos assistindo. Bacana, muito bom. Gustavo, queria começar o dia de hoje fazendo uma pergunta que é crucial aí para a nossa audiência. Cara, qual é a importância da gestão dentro dos negócios? Cara, nós temos aí empresários de pequeno e médio porte no ramo de estofados, prestando atenção total nos nossos conteúdos. Eu queria que você passasse para essa galera, bicho, qual é a importância de fazer gestão dentro dos negócios? Para responder essa pergunta, né, a importância da gestão na operação, no negócio, me remete a uma história de como a gente o mundo começou a utilizar essa filosofia de gestão, né? Foi no Japão pós-guerra, o Japão devastado, destruído, né? Não tinha dinheiro, recurso, matéria-prima, nada para poder produzir, né? E alcançar o Ocidente. Então, o que o Japão fez na época? Pegou dinheiro emprestado com os bancos para iniciar a sua produção, mas ele precisava produzir, vender o produto, pagar o empréstimo, pagar a matéria-prima, comprar mais matéria-prima para continuar produzindo. E essa escassez de recursos de todos os modos financeiros, pessoas, matéria-prima, tudo, essa escassez fez o japonês se reinventar e trabalhar para reduzir do momento que o cliente pedia o produto até o momento que ele entregava e recebia. Então, trabalhou fortemente para reduzir essa linha do tempo. Então, o Japão fez isso lá atrás, né? E aí, com base nisso, se conseguiu desenvolver e hoje é a potência que é. Então, aí voltando à pergunta que o Wallace me fez, qual a importância da gestão para pequenos e médios negócios, empresas? O que acontece no dia a dia, né? Está entrando dinheiro, né? O empresário está vendo que ele tem um faturamento alto, entra uma grana boa, só que no final do mês ele não sabe para onde foi o dinheiro. E muitas vezes a empresa está no vermelho. Ele tenta fazer as contas ali, eu gasto tanto de funcionário, isso, aquilo, outro, era para sobrar dinheiro e não sobra. Por quê? Porque falta justamente gestão. A gestão do negócio como um todo, a gestão da operação, a gestão do financeiro. E o MPS, ele traz todas essas coisas, todas essas oportunidades de uma forma simples. Então, traduzindo tudo aquilo que os Estados Unidos criou junto com o Japão e todos esses anos de desenvolvimento de engenharia, de produção, engenharia pesada, de métodos e processos, a gente traz de forma simples o método de fazer gestão numa linguagem que o próprio operador da produção ele consiga entender e linkar essa informação com as estratégias da empresa, com as diretrizes estratégicas. Então a gente tem a visão do negócio, a gente tem a missão do negócio, tem o objetivo do dono da empresa em si, do empresário, o objetivo do empresário. A gente transforma esse objetivo, o objetivo maior da empresa, o objetivo estratégico, vai quebrando isso de forma simples até chegar à linguagem do operador. Então o operador realizando aquela pequena ação a cada minuto, a cada instante, ele está contribuindo para que os objetivos estratégicos da empresa sejam alcançados. O MPS trabalha muito forte isso, né? O desdobramento das estratégias até chegar ao nível do operador, porque a ação do operador é que garante ou não o resultado da empresa. E muitas das vezes, por aí afora, nesses anos fazendo consultoria, a gente tem muitas vezes uma gestão que eu falo, alta gestão, né, diretoria, presidência da empresa, às vezes até ao nível de gerência, o pessoal sabe realmente quais são os indicadores da empresa, o pessoal sabe o que a empresa busca,
mas isso não é levado para a operação. E aí a diretoria está pensando que vai acontecer uma coisa e a operação está puxando para o outro lado. Os operadores, a fábrica em si está puxando para o outro lado. E acaba que não vê os resultados. E essa falta de gestão também faz esse dinheiro sumir, como eu acabei de comentar, né? Isso é até em casa, né? Muitas vezes em casa o cara ganha 5, 10, 15, 20 mil por mês e no final está devendo ainda. O cara não entende, peraí, eu ganhava 3 mil e conseguia pagar todas as minhas contas e sobrava grana. Hoje eu ganho 10, 20, 30, 50 mil e me falta dinheiro para pagar ainda as contas. O que está acontecendo? É a falta de gestão. Então o NPS... Esse cenário, hein? Como? Eu conheço esse cenário aí. Eu acho que todos nós conhecemos, né? Já passamos por isso aí. Passei. Então isso mostra que a gestão é a base do negócio, né? Ô Gustavo, é a base... Pois não. Eu achei interessante, por exemplo, aí você colocou sobre a questão de simplificar, né, de trazer da linguagem da alta administração da empresa até o operador o conhecimento necessário para conseguir fazer com que a empresa como um todo tenha um resultado positivo. Dentro desse universo, na sua opinião, com esses anos de experiências aí, colocando consultoria na prática aí, atuando ao lado de empresários de grande, médio e pequeno porte, qual é a grande dificuldade da implantação dessa filosofia de pensamento e de vida dentro dos negócios? A maior dificuldade, por incrível que pareça, o pessoal vai pensar que é a operação, né? Que é o operador, que o cara não vai querer fazer, e aí que vem a pegadinha do negócio. O operador lá, o cara do chão de fábrica, ele tá ali para trabalhar, ele só quer trabalhar. Então, assim, ele vai seguir as diretrizes que foram determinadas, ele vai seguir aquilo que for passado para ele. A maior dificuldade eu encontrei ao longo desses anos em diversas fábricas. Olha que eu já passei, a gente já fez consultoria junto, né, Wallace? Em pet shop, verdade, lá em Pernambuco, verdade, pet shopzinho, até empresas que faturavam 6 bilhões por ano. Ô Gustavo, curioso tu falar isso, porque agora até me fez lembrar de uma coisa que tinha me passado por despercebido. A gente já fez consultoria em pet shop, usando o MPS. Usando o MPS. Eu lembro que a gente reduziu o tempo do banho do cachorro, lembra? Lembro. Que era o que mais tinha entrada no pet shop, era o volume de produção do pet shop. Eram 44 minutos, a gente reduziu para 21. Isso aí. Ah, mas não tá dando banho direito no cachorro? Não, lembra? A gente analisou aquele tempo de agregação de valor que eu falei no início, realmente quanto a pessoa que dá banho estava dando banho e o restante que era perda. Então a gente enxugou essas perdas, né, do processo, e o tempo de agregação de valor de todo o processo do banho precisavam de 21 minutos e não de 44. Com isso, a gente mais do que dobrou a capacidade do pet shop de dar banho, sem gastar R$1, né? Não compramos nada novo, não precisou comprar software, fazer nada. Porque tem muito lugar que você chega por aí, os caras têm solução, mas você vai precisar investir pesado. E o MPS tem outro benefício, é que a gente trabalha, o foco é fazer mais com menos. Então é zero investimento, é zero custo. A gente vai usar muitas vezes sucata aqui na própria fábrica, pedaço de madeira que está sobrando, pedaço de espuma, folha de papel, caneta, hidrocor, e a gente vai construir o negócio de forma simples para dar resultado. E aí depois, quando o proprietário ele vê realmente o dinheiro entrando, o resultado vindo, aí a gente passa para um outro nível de negócio, sim, para fazer um investimento maior e com isso conseguir produzir muito mais, ganhar muito mais dinheiro. Gustavo, seguramente tem muito empresário de pequeno e médio porte no ramo de estofados, né? Donos de fábrica, gestores de fábrica de estofados que estão nos assistindo, seguramente. E tem uma questão que eu acho que é muito salutar para cada um deles. E aí eu queria que você esclarecesse isso para nós. Para fazer melhorias e alcançar volumes, dobrar sua produção, precisa de ter o nível de escolaridade de um engenheiro, precisa de ter tecnologia para fazer essas melhorias, para alcançar esses resultados.
o que precisa? Qual é o pré-requisito básico para um empresário de pequeno e médio porte que está nos assistindo mudar completamente seus resultados? Com o que ele tem, dobrar a produção? O ingrediente, o ponto principal do empresário, primeira coisa, ele tem que estar disposto a ganhar mais dinheiro. Se o cara não quiser ganhar dinheiro, ele já ganha dinheiro hoje, mas se ele não quiser ganhar mais dinheiro, nem tenta esse negócio do MPS, porque isso aqui é para quem quer ganhar dinheiro, de verdade. Segunda coisa, tem a cabeça aberta. Tem que ter a cabeça aberta. E terceira coisa, querer fazer. Pegar e fazer. A gente vai encontrar 1000 dificuldades, 1000 problemas, a fábrica sem estrutura, o pessoal sem escolaridade, sem treinamento. Isso não importa. Como a gente acabou de falar, a gente já deu consultoria, já fez trabalhos em pet shop, até empresa que faturava 6 bilhões por ano do agronegócio. Então assim, para o empresário, para o dono da empresa querer fazer, ter a mente aberta e realmente fazer a coisa acontecer, não se prender aos paradigmas, agir, né? Por quê? Porque geralmente uma das dificuldades que a gente encontra é o cara já desenvolveu o negócio do zero, né? Ele sofreu demais, lutou demais, teve que enfrentar o mundo para conseguir fazer o negócio dele dar certo. E muitas vezes quebrou várias e várias vezes até vir a conseguir os resultados. E aí na cabeça dele, o que está instalado no inconsciente dele? Que aquele jeito que ele levou até hoje, que ele fez, que ele criou a empresa dele, é o melhor jeito. Não que seja um jeito ruim, é um jeito bom, deu o resultado, está dando o resultado. Então é um jeito bom que o cara sozinho teve que vencer o mundo para conseguir sobreviver e ter o negócio que ele tem hoje. Só que o que a gente traz, junta toda essa experiência do empresário, toda essa força de vontade, essa garra que ele teve, essa determinação para vencer até agora, junta isso com a nossa experiência, com a nossa expertise, com as coisas mais atuais que o mundo inteiro faz, que os países de ponta faz. E muitas vezes vem a resistência, o ego ferido, não, mas eu desenvolvi isso até aqui, desse jeito até agora, e aí o cara não quer mudar. Isso é uma das coisas que às vezes dificulta um pouco o resultado. Mas assim, o cara que quer ganhar dinheiro, tem a mente aberta e compra a ideia, faz o que precisa ser feito, a empresa dele vai dobrar, triplicar de tamanho, de produção, de faturamento, sem investir R$1. R$1 a gente fala porque é simbólico. Muitas vezes a gente vai precisar comprar uma cartolina, comprar um piloto azul, vermelho e verde para poder escrever e tal, fazer as coisas. Mas o custo é muito baixo, né? O investimento é muito baixo. Então isso é uma coisa que é característica do MPS. É o baixo investimento para obter altos retornos, diferente do que a gente vê por aí. Primeira coisa que o cara fala, sempre em qualquer lugar, eu preciso contratar mais gente, primeiro eu preciso de hora extra, eu não estou conseguindo atender minha produção, eu preciso de hora extra. Depois eu preciso contratar mais gente, e o terceiro é comprar mais equipamentos. É verdade. 99% das empresas tem sobra de capacidade, ele poderia duplicar a sua produção só utilizando o método, o MPS. Tá? Todos os recursos que a gente precisa estão dentro da empresa, pode ter certeza. A gente tem um case de sucesso, mais para frente a gente vai falar que é uma empresa do ramo, até de estofado, como você colocou aí agora, em Minas Gerais, né? Que a gente fez uma consultoria e uma mentoria, um desenvolvimento de liderança. E a gente saiu de um líder que ele não sabia nem para onde ia, como lidar com pessoas, e hoje é um exemplo de profissional no que se tange a liderança, desenvolvimento de pessoas e a gestão. É isso aí. E, Gustavo, eu acho super interessante quando a gente coloca essa questão, né, de não gastar dinheiro. Não gastar dinheiro para poder alcançar grandes resultados. Eu tive algumas experiências, né, com consultoria aí ao longo desses anos. E, assim, um negócio muito curioso é que tem empresário de médio porte que o cara já fatura um valor muito bacana, mas a grana que sobra no final do mês é muito pequena. E daí não sobra, né? Às vezes nem sobra. E aí o grande detalhe é que é o seguinte, muitas vezes o cara não precisa nem vender mais, ele já tem esse ponto resolvido da empresa dele. Ele só precisa melhorar as margens de lucro.
ele só precisa reduzir os custos de operação. E aí, no caso, você aplicando aí esses conhecimentos, fala um pouquinho para nós aí o que você vem conseguindo fazer no sentido de redução de custos de operação. E aí, se você puder trazer aí alguma noção de valor em algum case que você trabalhou, seria super interessante para nós. Certo. A gente tem diversos. O MPS, ele é um sistema, né? Ele é um sistema de produção, uma metodologia de produção, é uma filosofia, é mais do que um método em si, é uma filosofia de gestão. Dentro dele, a gente tem diversas ferramentas e métodos que a gente pode estar aplicando, né? Eu vou falar um case de uma empresa do ramo moveleiro também, mas não é estofado, um ramo moveleiro no Rio Grande do Sul, que eu estava atendendo até 4 meses atrás, né? A gente conseguiu, utilizando algumas metodologias, né? Por exemplo, gestão do pós-trabalho, por exemplo, fazendo a gestão do pós-trabalho, a gente conseguiu identificar, por exemplo, esse setor, ele trabalhava em 2 turnos, fazia hora extra, e a gente foi estudar o setor, né? Isso, falo, você pensar, mas quantos anos levou? Eu vou falar cases aqui de empresas que a gente foi 4 visitas, 6 visitas, e já tinha resultado de R$900 mil de aumento de produtividade, às vezes de redução de custo. Nesse caso foi redução de custo de R$606 mil, porque a gente estudou a gestão do posto-trabalho daquele setor ali, né, aqueles postos-trabalho, que era um setor de laca borda, era uma das fábricas mais caras de móveis planejados hoje aqui do Brasil. Tive o prazer de poder atender também o pessoal lá no Rio Grande do Sul. E era um setor de laca borda que chama, que passava a peça e essa máquina, esse setor ele pintava as extremidades das peças, do guarda-roupa, cama, móvel planejado. Pra você ter ideia, a marca é tão boa, não vou falar o nome da marca aqui, mas a marca é tão boa que para mobiliar um apartamento dessa marca, era em torno de, dependendo do projeto, lógico, né, mas R$1,5 milhão, R$2 milhões para fazer os móveis planejados de um apartamento. E aí esse setor era de laca borda, que chama. A máquina era laca borda mesmo, ele pintava a extremidade. A gente fez um estudo do setor com a gestão do posto de trabalho e conseguiu reduzir um turno. Primeiro, não precisou mais fazer hora extra. Na sequência, a gente já reduziu um turno de trabalho. Então, todo aquele volume que eles produziam em 2 turnos, a gente, utilizando as metodologias, a gente conseguiu reduzir para 1 turno, né? 1 turno. Desse 1 turno, já começou a se usar durante a semana depois, e ela não precisava trabalhar todo dia. Ela só trabalhava 4 dias por semana para conseguir atender aquele volume de produção. E esse case foi R$606 mil. Só esse setor específico, viu? R$606 mil que a gente teve de resultado. Isso aí levou em torno de 2 meses. Para mais 2 meses é muito trabalho. Mas eu só ia lá, nessa fábrica, eram 4 dias no mês. Então, botei 8 visitas, a gente ia conseguir reduzir R$606 mil, tá? Mas seguramente houve um engajamento muito grande por parte da equipe, né? Sim. E Gustavo, só para entender, R$606 mil de redução de custo. Isso quer dizer o quê? Só para entender. Vamos lá, como que a gente compôs esse valor? A gente viu quanto que aquela máquina consumia de energia por hora. Então a gente reduziu esse valor, trabalhava 8 horas no segundo turno, então tinha aquele valor da hora, vezes 8 que era o segundo turno, a gente conseguiu economizar esse dinheiro. Beleza. E outro. Tinha alguns operadores em outros setores dando problema. A gente sempre tem aqueles operadores na fábrica que não estão muito afins, os caras às vezes estão querendo sair, N motivos, né? Então, o que a gente fez? A gente conseguiu relocar o pessoal desse segundo turno para aqueles setores que tinham esses operadores com problema e tirar do time aquelas laranjas podres que estavam dando dor de cabeça. Então, a gente teve esse ganho de R$606 mil, essa redução de custo, com redução de mão de obra e redução do custo de energia. Então, só para entender, vocês continuaram cumprindo os mesmos volumes de produção, porém com menos horas de máquina, menos mão de obra, né? HH, homem-hora. E aí é o seguinte, quando você fala, né, da redução de um turno por completo, então tu reduz a quantidade de alimento naquele turno, a energia para as instalações, água, banheiro, material de limpeza,
papel higiênico. É um negócio que tem que olhar o todo, né? Então, assim, tem o benefício global na questão de redução de custo quando você consegue garantir os mesmos volumes de produção dentro de um turno, eliminando o outro turno que antes era vigente. Então, assim, redução de custo e essa injeção é direto na veia. No próximo mês o empresário já vê o resultado na conta. Exatamente. Ele já não desembolsa aquele valor, né, no próximo mês. Tem outra, por exemplo, a gente fez numa fábrica de peças de carro e caminhão, uma linha de pintura, era uma linha automatizada, o pessoal abastecia a linha, era uma gancheira que ia caminhando pela fábrica, entrava num processo de banho, de vários banhos ali de preparação, depois passava para o setor de pintura e tudo. A gente conseguiu reduzir de 13 para 8 operadores também. Isso, 13 para 8 operadores. Isso foi uma redução de 200, eu não lembro agora os números de cabeça, mas foi em torno de 200 e poucos mil reais, redução de 5 operadores, né? Redução de 5 operadores, foi 200 e poucos reais, e a gente, 200 e poucos mil, e a gente, nessa mesma linha, a gente tinha um projeto de aumentar a velocidade da esteira para conseguir produzir mais, fazer o fluxo ser mais rápido, produzir mais. A gente, com a redução dos operadores e o aumento da velocidade da esteira, a gente ia ganhar quase 900 mil, tá? Mas só a redução de custo, porque foi a redução de custo, 200 e poucos mil, e o aumento de produção ia fazer faturar mais, 600 e pouco. Então, juntando os dois, dava quase 900 mil reais. Isso, 900 mil ano? Ano. Top. Isso é muito importante, né? Porque assim, ó, teve em uma outra oportunidade, um bate-papo que a gente fez, Gustavo, que eu estava apontando para uma experiência que eu tive, uma avaliação que eu tive na última feira de produtos para a indústria moveleira que eu fui, né? E aí é o seguinte, olha só, olha que estranho, né? O quanto a gente está com a oportunidade de mudar os negócios dentro da indústria de estofados, dentro da indústria moveleira, principalmente. Porque eu fui nessa feira e tudo que eu vi foi soluções de máquinas e equipamentos. Eu não vi nenhum stand falando de processos, eu não vi nenhum stand falando de melhoria, de qualidade. Tudo é qualidade, é velocidade através de máquinas. Mas o foco principal que transformou em todas as viradas dos séculos aí foi a mudança e a evolução das pessoas, né? Exato. Então, assim, ainda tem muita oportunidade para colocar melhorias de processo dentro das empresas, porque principalmente as empresas de pequeno e médio porte, normalmente é muito difícil o acesso a profissionais que tenham esse nível de conhecimento que a gente desenvolveu ao longo dos anos, para conseguir fazer com que o cara não precise comprar uma máquina lá de 150 mil reais para ganhar 50 mil reais a mais por mês, ou para reduzir o custo dele de operação. E muitas das vezes, quando essa máquina chega, o que acontece é a substituição de 10, 15 pessoas que estão trabalhando, ao ponto que seria possível manter as pessoas no posto de trabalho, aumentar os ganhos da empresa, e você está fazendo um trabalho muito mais forte no que tange a cuidar das pessoas e desenvolver as pessoas, né? Que é o grande propósito aí que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, né? Mudar a vida das pessoas através de resultados pautados no conhecimento que a gente adquiriu e agora vem dividindo com essa turma boa que está interessada em se desenvolver, né? Tanto no nível gerencial quanto no nível operacional. Sim. E o desenvolvimento das pessoas que estão na ponta, né? Elas vão... são as pessoas, as atividades que elas fazem, as microatividades se juntam, são grandes, e essas grandes atividades
é uma cadeia, né? Então a ação do operador é que vai garantir o resultado da empresa. Não adianta a gente querer só investir em tecnologia, equipamento, porque isso aí o concorrente nosso pode fazer. O cara vai no banco, pega empréstimo e compra a máquina igual. E aí? Ele está com a capacidade produtiva igual a nossa. Só que quando a gente usa o nosso conhecimento, né, a gente consegue ser mais competitivo. A gente consegue estar mais competitivo no mercado. Por quê? Porque a gente não precisa investir, desprender daquela grana que muitas vezes o cara não tem o capital, porque máquina e equipamento o custo é alto, né? Então ele não precisa desprender daquela quantia, ou até mesmo pegar emprestado no banco da vida para poder investir em equipamento, porque tudo que ele precisa está dentro de casa. Talvez com plena certeza eu afirmo que o MPS é o suficiente para ele conseguir duplicar a produção dele sem gastar R$1. Ô, Gustavo, outra coisa, cara, que é muito importante, né? O empresário que está focado em buscar dentro do mercado uma posição onde ele consiga ter estabilidade produtiva com relação à concorrência. Hoje eu vejo sim, e aí se eu tiver errado você me corrige. Hoje o empresário de pequeno e médio porte, ele tem sempre 3 caminhos aí para buscar melhorar os resultados dele. Ele compete com outros caras que têm basicamente o mesmo nível que ele para cima, certo? Então é o seguinte, ou ele compra matéria-prima mais barata e consegue produzir um produto com custo mais em conta e entrar na guerra ali de precificação. Ou ele consegue comprar uma máquina que consegue ele fazer produzir mais e ele diminuir a margem de lucro e aumentar as vendas, certo? Sim. Ou ele simplesmente mantém os seus preços, suas margens e derruba brutalmente aí o seu volume de venda. Então o cara começa a passar por essa situação de tipo assim, eu não consigo comprar matéria-prima mais barata, não consigo comprar máquina, vou continuar com o meu preço igual, porque se eu baixar mais a margem eu não ganho dinheiro. E aí o cara perde mercado. Exato. Hoje, basicamente, eu vejo no mercado 95% dos empresários passando por isso. E daí o seguinte, comprar matéria-prima mais barata, eu não vejo como um caminho, por quê? Porque na minha concorrência pode acontecer aquilo que você falou, o meu concorrente pode ir ao banco, pode pegar um capital, pode durante um período conseguir comprar matéria-prima com valor melhor que o meu. Por quê? Porque ele vai ter mais capacidade de compra. Ele vai ter mais poder de negociação porque ele está com mais dinheiro. Ao invés de comprar lá, vamos supor, meio caminhão de espuma, ele vai comprar 2 carretas de espuma e vai conseguir um preço melhor. Inclusive ele vai pagar à vista e o outro precisa pagar com 30, 60, 90. Então o cara vai conseguir um preço mais baixo, ele vai conseguir diminuir o preço final do produto. Então, na compra de matéria-prima mais em conta, a competição é muito acirrada com quem tem o mesmo nível que o empresário e com quem tem mais poder aquisitivo, um concorrente maior, que tem mais faturamento, mais recurso financeiro, então isso fica muito difícil. A outra questão é o seguinte, investimento em máquinas e equipamento. Nem todo empresário tem condições de estar equipando toda a sua empresa com máquinas e equipamentos de ponta, porque isso custa muito caro, isso é um investimento muito alto. E daí, para fazer isso, muitas das vezes ele tem que descapitalizar e pode correr o risco de quebrar no meio desse processo. Então é muito complicado. Na questão de se manter com o mesmo preço, com os mesmos custos e perder mercado, empresa que não vende está fadada ao fracasso. Então é o seguinte, me parece, assim como o nome já diz, né, muito simples e oportuno, focar exatamente no que a grande massa não está preocupada. A grande massa de empresários de pequeno e médio porte, eles estão focados nesses 3 pilares que eu acabei de citar. E a grande oportunidade
para redução de custo e aumentar a competitividade no mercado está em melhorar os processos, em atacar os desperdícios e fazer com que a operação seja mais enxuta. E daí você tem a condição de disputar com qualquer um que está no mercado, muitas das vezes até com um muito maior. Exatamente. Porque normalmente as empresas de grande porte também não estão preocupadas com redução de custo dentro dos processos. Elas estão preocupadas em aumentar os maquinários, os equipamentos e aumentar o nível de produção através disso. Então, quando você tem um custo de operação bem baixinho, ele é muito melhor do que você comprar uma matéria-prima com 2% de desconto, com 5% de desconto. Não quero dizer que não é importante trabalhar, fazer a gestão das compras de matéria-prima. O pessoal de suprimentos lá tem que trabalhar. Tem que dar o sangue lá e reduzir os custos. Redução de custo vale em qualquer lugar. Mas o foco principal da empresa deve ser desenvolver pessoas e aquele famoso triângulo do sucesso, né? Qual é o propósito da empresa? Quais são os processos bem desenhados? Quais são as pessoas que estão conectadas nesse processo? Porque sendo assim, as pessoas conectadas aos bons processos desenhados, a gente chega ao nosso propósito. Então, bem dentro do que você está falando aí sobre a questão de redução de custo, essa é a leitura que eu faço em relação ao empresário de pequeno e médio porte hoje dentro da indústria moveleira de estofados aí. Exato, porque voltando aí, para acrescentar isso que você está falando, a gente tem o estoque, né? Você falou do estoque que, na verdade, foi a compra de matéria-prima em grande volume para poder baratear o custo unitário. Mas isso se torna um grande problema, porque o cara pode deixar de ter capital de giro se ele aplica o dinheiro, se ele pega o dinheiro que ele tem e compra muita matéria-prima, ele pode deixar de ter capital de giro e às vezes vai ter que pegar dinheiro no banco emprestado para manter o negócio. E aí os juros que ele vai pagar para o banco é muito maior do que aquilo que ele economizou comprando matéria-prima mais barata. Outro problema é tu ter a fábrica abarrotada de material que tu não precisa. E às vezes isso é dinheiro parado. Então, muitas vezes o empresário ele pode estar com aquela grana rendendo em algum tipo de aplicação, né? E não parado em matéria-prima desvalorizando. E outra, assim como eu comprei, tu colocou isso também, assim como eu comprei, meu concorrente pode ir lá e comprar até mais do que eu e pegar mais desconto. Então não é uma coisa, como você falou, precisa ser feito? Sim, o pessoal do suprimento tem que trabalhar para conseguir também, na parte dentro da lógica dos suprimentos, reduzir os custos de compra. Mas não nesse nível de talvez comprar em grande volume para tentar pegar algum desconto, né? Se não for necessário, né? Outro, que é a parte do equipamento, né? Que você falou. Aí é a mesma coisa, capital de giro, empréstimo de banco, talvez o cara fique ali apertado porque comprou outro equipamento. E às vezes é o seguinte, você vai na feira dessa, o cara vai te vender uma Ferrari lá, você tem dinheiro para comprar, ele vai trabalhar sua percepção do equipamento, você vai lá e compra. Aí você tem uma demanda diária de 10 sofás. E aí que aquele equipamento você vai conseguir fazer 300. Você precisa de um equipamento que faz 300 se você só vende 10, é a mesma coisa se você pegar, sei lá, um carro que faz 300 km por hora para andar numa pista que só pode andar a 20. Um investimento absurdo para uma coisa que você não vai usar, né? Então, Gustavo, voltando ao exemplo anterior da empresa do setor moveleiro, o empresário passou a ter 600 conto a mais no bolso e ainda uma possibilidade de aumentar a produção porque ficou com um turno liberado. Sobrou Exatamente. 600 mil reais e caso ele pegasse um novo contrato, uma demanda maior, ele tinha essa condição ainda dentro da casa para poder expandir. Mas isso é perfeita a sua colocação. O empresário ele colocou mais, ele deixou de pagar mais 606 mil, então esse dinheiro já estava no bolso dele, ele deixou de gastar e mesmo assim tendo 2 turnos livres ainda para absorver uma possível demanda maior do mercado. Top demais. E isso é bacana, né? Imagina o impacto que isso não faz na vida do empresário, por exemplo, pessoal também.
Porque muitas das vezes, como ele tinha vários turnos, então são muitos problemas, algumas ligações, a pessoa está ligando para ele está deixando de estar com esse tempo, até com a própria família, de fazer uma viagem, entendeu? Então isso é um impacto muito positivo que ele teve na sua empresa. Muito bacana isso, cara. É demais esse MPS, cara. São coisas simples, práticas simples. E isso que o Antônio tá falando, eu acho que é um fator muito importante também, que é uma dor muito forte do empresário de pequeno e médio porte no Brasil. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Cara, eu conheço pouquíssimos empresários que tá aqui lutando e tem qualidade de vida, cara. Normalmente, você quer saber qual é o nível da qualidade de vida do empresário de pequeno porte no Brasil, é você conversar com a esposa dele, com os filhos dele. O cara nunca tem tempo para a família, o cara tá sempre afundado na empresa, tá lá trabalhando até de madrugada, a família quer viajar pra praia, o cara não consegue tirar 2 oportunidades no ano, às vezes, muitas das vezes nenhuma oportunidade de fazer uma viagem com a família, de poder pegar os filhos para dar um passeio num shopping, num campo, num sítio. Por quê? Porque o trabalho consome. E aí o Pacheca colocou aí essa questão da qualidade de vida. Isso é um negócio que, na minha visão, não existe sucesso no mundo dos negócios se não tiver o sucesso da saúde e da família no paralelo. Bom, pessoal, acho que por mim a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, conversando, porque é sempre um prazer estar com as pessoas que a gente gosta, falando do assunto que a gente gosta e principalmente assuntos que estão relacionados à transformação da vida das pessoas. Muito obrigado a todos aí, Antônio, muito obrigado pela participação, Johnny, Gustavo, é um prazer inenarrável aí, cara. Eu queria agradecer também aí, Wallace, a Johnny, Antônio, pelo convite para ter esse bate-papo gostoso hoje, né? É sempre bom a gente escutar a experiência dos outros, aprender um pouco mais, evoluir como pessoa, como profissional. Então eu me coloco à disposição de vocês e do público também aí. Quem precisar de alguma coisa, é só entrar em contato. Espero estar novamente outras vezes aqui com vocês, conversando, batendo papo, essa conversa gostosa, sadia. Um forte abraço. Gostei demais de estar aqui hoje, hein? Top. E aí, pessoal, não se esqueçam de sempre aí deixar os comentários aí, inscrever no canal, ativar o sininho para poder fazer com que nós tragamos aqui conteúdos com valor para que você possa ficar aí com as suas dúvidas sanadas. Então coloca seus comentários no vídeo, coloca lá se gostou, coloca se não gostou também, qual é a oportunidade de melhoria aí dos nossos conteúdos que a gente vai procurar sempre melhorar. Nós somos um grupo de melhoria contínua. Estamos aqui prontos para receber os comentários e evoluir partindo deles. Tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Até mais.